Olá, sou a professora Elaine Sivolsi, da disciplina Gestão do Conhecimento. Nesta aula, abordaremos aí, na aula 5, a criação do conhecimento organizacional. Bem, partindo aqui para os conceitos, o conhecimento, vale lembrar que ele é produzido e é valoroso e se torna um bem intangível, né? Porque nós não podemos tocar, nós não podemos pegar o conhecimento. Ele não tem uma existência física. E é assim também com o capital intelectual, ou seja, todo conhecimento produzido por uma organização, dizemos que ele é intangível, mas as empresas tratam eles como ativo. Ativos são bens e direitos. Tudo aquilo que uma organização tem de bens, né? E eles são intangíveis, não tem como tocá-los. E, por exemplo, uma patente, uma marca, um conceito, são exemplos aí de valores que não são tangíveis, mas que eles expressam grande valor organizacional. E retomando aqui a nossa aula, é o conhecimento organizacional. Por exemplo, é possível determinar o valor de uma marca como o Facebook, Google, Banco do Brasil, ou mesmo uma universidade, na universidade que você estuda? Qual que é o valor? O capital intelectual ele está dividido em duas partes. Um patrimônio visível e o outro que a gente chama de ativo intangível. O patrimônio visível ele é formado pelos ativos tangíveis, mensuráveis, cujos valores estão nos relatórios contábeis. Por exemplo, o patrimônio visível tangível, prédios, equipamentos, toda a infraestrutura física da empresa. Aí acho que eu já resumi tudo. Todo o patrimônio que ela tem que é tangível. Já os ativos intangíveis, ele é formado pela estrutura externa, que é a estrutura interna, e a competência dos indivíduos. Ou seja, um ativo intangível ele é formado por todas essas questões. Vamos lá, o que é essa? O primeiro patrimônio visível, acho que ficou bem claro, é tudo que eu posso tocar. E agora, o que é o ativo intangível? Formado por essas três questões. Na estrutura externa estão os elementos relacionados à marca, ao relacionamento com os clientes, aos fornecedores e parceiros, e na estrutura interna estão o modelo gerencial, os procedimentos, as atitudes das pessoas, a inovação, os sistemas de informação. No item competência dos indivíduos, ela agrupa o talento das pessoas, a formação escolar, experiência, a capacidade de tomar decisões assertivas e também a iniciativa dos funcionários. São todos esses elementos de difícil percepção e mensuração, e justamente esses elementos que fazem com que uma empresa seja líder e se destaque. Então, aqui uma questão do conceito de capital intelectual. E quando a gente aborda aí a questão da gestão do conhecimento, é importante a gente identificar o que são recursos físicos, ou melhor, identificar que os recursos físicos já não são os mais importantes, pois eles são incapazes de criar e inovar. Então, se os recursos físicos são incapazes de criar e inovar, a gente pode afirmar que o capital intelectual, ou seja, o conjunto de elementos organizacionais intangíveis, capaz de criar valor na organização, no futuro, no presente e no futuro, eles é, é, estão relacionados com as competências e o conhecimento dos funcionários. Aqui o autor fala funcionários notáveis, né? Segundo o autor. E, realmente, quando a gente pensa numa organização de ponta, exemplo, vamos falar aí da Nestlé na área alimentícia, ou, sei lá, do Google na área de sistemas, a gente pode dizer o seguinte, que o que essas empresas têm de capital físico X
E o valor dela na bolsa de valores é a expectativa que o mercado tem daquela empresa. Geralmente é muito maior do que o valor físico dessa empresa. Então, a diferença entre quanto ela vale e a expectativa que ela tem na bolsa de valores, que isso reflete a expectativa que a sociedade atribui a ela, isso do capital intelectual, ou seja, são as pessoas, por meio do seu conhecimento, que geram valor financeiro para a organização. Então, no caso tanto da Google, quanto no caso da Amazon, ou no caso da Nestlé, as pessoas que fazem ela ser o que é, sim, são as pessoas. Vamos lá. Informação, conhecimento e tomada de decisão. De acordo aqui com Nonaki Takeuchi, a respeito de Show, ele diz que o uso estratégico da informação implica em criar significado para esta, construir conhecimento e tomar decisões. Então, uso estratégico da informação, ou seja, transformar a informação em conhecimento. Informação nós recebemos milhares, todos os dias. Ela entra por um ouvido e sai por outro. Se a informação simplesmente entra pelo seu ouvido e sai pelo outro, ela é zero, ela é nula. Agora, de posse da informação, eu transformo isso em conhecimento, aí sim, eu estou usando de forma estratégica a informação. Exemplo, através da informação, eu já identifiquei diversas formas de mudar meu comportamento diário em função do coronavírus. Lavar as mãos, usar luvas em lugares que eu desconhecido, vou no elevador, vou no ônibus, o ideal é você ter uma luva para proteger sua mão. Ah, eu não tenho a luva. Ah, tá. Então tem o álcool gel que vai, né, eliminar. Usar máscaras, né? Então, a máscara também é uma fonte aí de proteção. Cheguei em casa, cheguei da rua, tirar o sapato antes de entrar em casa, vou passar álcool 70, espirrar, borrifar na sola do sapato, esperar alguns minutos para depois, né? Sempre sair com o mesmo sapato. Aí você fala, mas isso é um exagero. Essa é a diferença entre quem vive e quem morre quando é mais idoso, e a diferença de transmitir ou não quando a gente é mais jovem, porque, pelo que tem mostrado a doença, aí fala assim, mas através dessas ações, dessas informações, eu consegui ficar sem o coronavírus. Então, eu posso dizer que usei essa informação de forma estratégica. Bem, com base nesse trinômio, né, que a gente fala, informação, conhecimento para tomada de decisão, as empresas elas se adaptam mais rapidamente às novas demandas, a partir da criação de novos conhecimentos, melhorando seus processos e fluxos de operação. Então, para vocês verem a importância desse trinômio, informação estratégica se transforma em conhecimento que apoia a tomada de decisão. A construção do conhecimento parte da dialética que se insere no raciocínio, no diálogo e no debate. E aqui, olha que maravilha, de acordo com o filósofo alemão Hegel, faz parte da dialética o movimento que traz uma ideia, mas ao deixar de ser o que é para ser outra coisa. Takeuchi Nonaka, eles dizem o seguinte, colocam que a mudança ocorre através do conflito e da oposição. É mais ou menos assim o pensamento dialético. Eu tenho uma ideia a respeito de, sei lá, qualquer tipo de assunto. Então, essa ideia ela é posta como uma tese. Essa tese é uma afirmação. Ela, naturalmente, gera uma antítese, ou seja, algo que refuta ou questiona a tese que eu estou colocando. O resultado disso é a síntese, ou seja, um novo conhecimento surge. E olha, que cabe ressaltar que no Brasil, particularmente, nós temos um problema sério, porque a gente fica duelando entre ideias, né? Então, eu tenho, nós não chegamos na síntese no Brasil. O Brasil não aprende, né? Na verdade, quando a gente fica nessas polaridades.
Ah, eu sou X, você é Y. Se você é Y, você não presta. E se você é X, você não presta. Isso não é um processo intelectual dialógico, né? A dialética, ou perdão, a dialética, ela consiste nisso, em apresentar uma ideia. Essa ideia, que bom que ela é refutada, que bom que alguém pensou algo diferente a respeito, porque isso significa que o conhecimento ele está em constante renovação. Então, eu tenho uma tese. Quando surge uma antítese, ele está questionando esta tese. E quando ela consegue se firmar e se consolidar, isso gera síntese, uma nova ideia que surge desses dois pontos. Para vocês verem que como as ideias dicotômicas ou as ideias que ficam batendo uma contra a outra levam a nada, né? São infrutíferas. Mas aqui uma construção do conhecimento, uma coisa interessante. Bom, o conhecimento dentro da organização. Quanto vale o conhecimento produzido por essas empresas? Quando comercializadas? Pelo que estará sendo cobrado, né? Aí outro questionamento, não será, em sua grande maior parte, pelo vasto conhecimento embutido em cada uma delas? Certamente que sim, o autor nos aborda aqui. Que esse diferencial, quem faz com que uma empresa se destaque e consiga se perpetuar? De acordo com o Nonaka aqui, uma outra forma das empresas pensarem conhecimento. Ele cita os japoneses, Honda e a Canon, sobre a capacidade de serem praticamente imbatíveis, uma vez que se preocupam em responder às necessidades dos seus clientes, criar novos mercados, desenvolver novos produtos de maneira ágil e eficaz. Isso tudo, consequentemente, envolve a criação de novos conhecimentos. Então, fazem muita dialética. Criar novos conhecimentos é sair do lugar comum, é parar de fazer mais do mesmo. E dentro das organizações, temos que motivar a criação do conhecimento organizacional. Dentro ainda desse conceito, a percepção de hoje do carro Honda City, que foi lançado mundialmente em 82, talvez você nem tivesse aí nascido ainda. 33 anos depois, como esse conhecimento foi transformado? Ele teria continuado em crescimento de vendas se nada tivesse mudado? Óbvio que não, pessoal, que a empresa engajada, os seus colaboradores engajados acreditam na missão da empresa, que ajudam a manter os seus valores, né? Que é qualidade, atender às necessidades dos clientes. Empresas criativas, elas existem porque elas contam com pessoas que reconhecem o valor do novo e da capacidade em constantemente superar as dificuldades. Bem, exemplo de conhecimento organizacional. Quem vive na cidade de Campinas já pode experimentar cafés ou quitutes que têm um sabor único. O Café Regina, há mais de 30 anos, ela prepara o café na hora. Em sua criação, o café era passado em coador e em bules. Ainda hoje, essa tradição é mantida e diariamente servem dezenas de xícaras de café fresco e saboroso. Essa empresa criou um conhecimento a respeito de como fazer café e, mais que isso, atrelou-a a uma experiência única que é tomar café de coador passado na hora. Quantas memórias afetivas essa experiência pode conter? Isso ocorre também com os restaurantes rurais que, mais que servir comida, trazem associadas a uma refeição a experiência do campo. Então, aqui, uma coisa interessante, a empresa é preocupada em trazer a cultura de uma pessoa no seu produto e serviço. Toda vez que um produto ou serviço nos remete à nossa memória afetiva, à nossa infância, com certeza aí nós nos sentimos em casa e gostamos desse produto e serviço. Ele aborda aqui que as empresas
criadoras de conhecimento, elas são apoiadas em ideias e ideais, que a renovação ininterrupta é uma constante na organização, e que os japoneses, através dessas estratégias, eles conseguem, através do seu comportamento de trabalhador do conhecimento, atingir aí esses objetivos. Formas de realizar a gestão do conhecimento. Então, a organização ela realiza a gestão do conhecimento por diferentes meios. Entre eles, através de softwares, né? Através da intranet corporativa, com serviços de e-mail, hipertextos. Para a gente ter uma ideia aqui, olha lá. Temos aqui, ó, treinamento multimídia, manuais de procedimento, diretrizes, políticas e plano de ação, biblioteca de material técnico, busca automática de documentação e comunicação, um simples respostas, perguntas frequentes, onde todo mundo erra determinado assunto, aí se cria-se perguntas frequentes. Isso é um sistema de gestão do conhecimento, sim. E aqui, por fim, a gestão do conhecimento ela é basicamente uma troca constante de informações transformadas, enriquecidas pelas experiências compartilhadas. E Davenport, um dos grandes autores também aqui, ele coloca o seguinte, que a empresa, está na empresa a decisão sobre qual conhecimento ela deve gerir, bem como a motivação que fará as pessoas compartilharem e utilizarem conhecimento. E aqui Albert Einstein diz o seguinte: quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Isso realmente é uma aprendizagem para a vida toda. Quanto mais estudamos, mais percebemos a nossa ignorância. É um universo imenso no qual uma única existência humana não é capaz de captar tudo isso. Então, baseado nessas questões que ele fala, né, que as pessoas que não têm muita humildade com relação ao conhecimento, significa que elas conhecem pouco, né? Aqui a bibliografia a respeito do conteúdo abordado. Agradeço muito a atenção de vocês. Peço que realizem as atividades da aula, pré-aula, aula e pós-aula, que eu irei também pontuá-los por isso. Vou entrar na unidade lá do AVA e verificar aí a frequência de vocês para pontuar aqueles 1000 pontos lá dessa primeira avaliação. Muito obrigada pela atenção. Cuidem da sua saúde e da sua família. E até a próxima videoaula. Um abraço.